Então, mais uma vez, estamos aqui, né, para refletirmos juntos, né, sobre temas que são importantes para a nossa vida, né, nesse plano, e que nos prepara também para o retorno ao plano espiritual, para novas oportunidades, já que a nossa missão é o aprendizado, é a felicidade, é a evolução moral e espiritual. Então, a gente, em cada situação, em cada plano, a gente vai aprendendo e colocando em prática, né, exercitando o que a gente aprende. Então, o tema de hoje é muito interessante, né? Reclamações indevidas, porque nós, ainda no nosso momento evolutivo, a gente às vezes reclama indevidamente, e porque estamos, né, pela nossa imperfeição mesmo, nós não estamos preparados para viver momentos difíceis, não estamos preparados para enfrentar as adversidades da vida. E por isso a gente termina reclamando. E esse tema hoje nos traz a reflexão, né, para que a gente possa dar uma parada, refletir sobre o que fazemos aqui, o nosso momento aqui, qual é a finalidade de estarmos aqui, qual é a finalidade da encarnação, da reencarnação, desse retorno. Então, como é que a gente está se comportando para aproveitar esse momento? A gente, mesmo inconscientemente, tende a acreditar que nós estamos aqui num parque de diversão, passando umas férias, quando, na verdade, o que a nossa função aqui como encarnados é de aprendizado, é de vivenciar o conhecimento no corpo físico, que é a única forma que a gente tem de colocar à prova o nosso comportamento, a nossa vivência, é no corpo físico. Então, a gente visualiza tudo o que acontece, tudo que a gente deixou de fazer quando desencarnados, e aí a gente volta para o plano material com um propósito de fazer as nossas provas e assim podermos evoluir patamares no degrau do crescimento espiritual. Então, Joana de Ângeles diz o seguinte: a reencarnação é dádiva de Deus para o processo de evolução espiritual do ser. Quando livre do corpo físico, o espírito anseia por ascender, por crescer, por elevar-se, né? Empenhando-se até o sacrifício a fim de alcançar a meta superior. Então, quando nós estamos no plano espiritual, quando a gente desencarna, a gente percebe, né, visualiza o nosso filme, né, da nossa encarnação, encarnações anteriores, e aí a gente pretende mudar de nível porque a gente experimenta a situação em que estamos e aí a gente quer se dedicar para avançar, inclusive fazendo sacrifícios, né? E aí, mas quando nós mergulhamos no corpo físico, não é raro, né? As lembranças são apagadas e os compromissos assumidos a gente termina esquecendo, diminuindo a intensidade das aspirações que eram nobres quando a gente decidiu assumir. E isso acontece quando surgem as dificuldades naturais. Também se apresentam as reclamações injustificáveis. Ou seja, eu vejo mais ou menos como aquela proposta: você está desempregado. Aí, quando você sai para procurar um emprego, você está cheio de disposição, de vontade, de se dedicar ao máximo naquele emprego, caso você consiga. Então, quando você apresenta o currículo, né, é com esse compromisso, com essa disposição de oferecer o seu melhor para crescer junto com a empresa. E aí vem aquele período de experiência e ainda se faz aquela encenação, até que se consiga
a efetivação, e aí a gente começa a não agir da forma que a gente se propôs inicialmente. Então, eu estou fazendo essa analogia, porque quando a gente está querendo alcançar, né, o emprego, uma promoção, ou conquistar alguém, a gente termina, né, se comprometendo, se colocando como disposto a fazer todas aquelas, tudo o que for possível para alcançar o nosso objetivo. Só que, às vezes, apesar de, em muitos casos, ser de verdade, né, aquele desejo ser verdadeiro, termina não se concretizando. Então, nessas situações, o que Joana nos chama é recordar-se de Jesus, que é a maneira eficaz para superar o desânimo e a rebeldia. Então, mas a gente precisa ter consciência de que a gente está sendo tomado por um desânimo e pela rebeldia. Deixar que o nosso psiquismo se vitalize, né, que a gente ganhe força mental, emocional, espiritual, e assim aumentando o interesse pela luta e nos fortalecendo em todos os momentos. Então, quando nós nos sentimos desanimados, decepcionados com tudo com o que acontece, então a inspiração em Jesus pode nos fortalecer e fazer com que a gente consiga superar as dificuldades que surgem no nosso caminho. E se nós nos sintonizarmos com Jesus, nós vamos superar os problemas perturbadores e as dificuldades desafiadoras, que não são poucas. Quem está encarnado não está livre das dificuldades, das perturbações. Não existe facilidades, não existe essa felicidade que as pessoas imaginam, tranquilidade pasmaceira, né? Deitada eternamente numa rede, recebendo a brisa do mar. E nós devemos agir para não nos permitir duvidar do divino auxílio. Porém, devemos manter a calma e nos elevar mediante a oração, evitando reclamações e agindo serenamente, porquanto toda conquista é resultado de esforço e trabalho dedicado. E ter atenção nessa necessidade da meditação, da oração, para nos fortalecer, é o que deve estar permanentemente nos acompanhando, para que a gente possa entender o que acontece conosco, que a gente possa refletir sobre, estando encarnado, quais são os nossos compromissos, por que a gente está passando por isso. Então, está sempre meditando. O orai e vigiai faz parte desse exercício permanente que nós precisamos estar atentos. Muitas vezes a gente esquece, então a gente para na reclamação, para na lamentação, porque a gente quer ter uma vida de facilidades, de tranquilidade, de felicidade plena e permanente, que não existe, porque a felicidade ainda não é desse mundo, e nós ainda não podemos acreditar que somos merecedores dessa vida santificada, maravilhosa e em paz. Nem Jesus teve essa facilidade, essa felicidade, essa vida sem problemas que a gente tanto deseja para nós. Então, Joana de Ângeles nos chama a atenção para que reclamação é perda de tempo. Então, quando surgem os problemas, a gente tem que parar, meditar, para encontrar a solução. E como que a gente vai encontrar essa solução? No momento que a gente para e reflete, a gente faz a conexão com os espíritos amigos, com os espíritos superiores, pedindo inspiração, pedindo que eles nos orientem. Agora, para que eles possam nos inspirar, nós precisamos estar disponíveis. Então, nós somos como um receptor, um aparelho receptor. Se esse aparelho estiver ligado, estiver conectado,
vai ter a sintonia, vai se estabelecer a mensagem. Então, para que eu possa captar as informações dos mentores, dos amigos espirituais, para orientar, que eles sempre nos orientam, eles sempre nos sugestionam. Mas por que, que a gente não percebe isso? Porque a gente se deixa envolver pela angústia, pela insegurança, pelo medo, pelo desespero. Então, quando a gente está envolvido nesse tipo de sentimento, nesse tipo de vibração, consequentemente, fecha o circuito e nada mais penetra ali que possa nos ajudar. O que a gente precisa é aprender a perceber que estamos envoltos numa atmosfera de angústia, de desespero, de revolta, de ansiedade intensa. Aí a gente tem que acalmar o nosso coração, respirar fundo, esvaziar a nossa mente, fazer um exercício para mudar esse diapasão, né? Essa vibração. Quando a gente consegue fazer esse movimento, mudar o pensamento, olhar um outro horizonte, uma outra possibilidade, automaticamente a gente consegue perceber a inspiração, a intuição. Aí vem aquela coisa, ai, me deu um estalo, né? A gente normalmente fala, ai, me deu um estalo, ai, me surgiu uma ideia. Então, nós precisamos estar atentos para que essas ideias surjam. E essas ideias vão surgir a partir dos nossos mentores espirituais, dos espíritos superiores que querem se conectar para trazer o socorro que a gente busca. Mas a gente só vai conseguir fazer isso, ser socorrido, se a gente estiver vibrando no mesmo tom, no mesmo nível que esses espíritos que podem nos auxiliar. Precisamos nos sintonizar com o bem, né, com os bons sentimentos, com os bons pensamentos e trabalhar a paciência. Antes da gente retornar para o corpo, né, para o corpo denso, né, físico, a gente tem consciência plena de tudo o que a gente precisa fazer. Então, a gente sabe que está naquele estado de perturbação, de angústia, quando a gente vê o filmezinho da nossa vida, que a gente percebe que deixou de fazer muita coisa dos compromissos assumidos anteriormente, e a gente percebe que não ter desenvolvido, não ter feito aquelas tarefas que a gente se comprometeu, é que está nos perturbando o espírito. Como a gente quer ter tranquilidade, provavelmente a gente perceba outros espíritos próximos a nós, vivendo numa situação muito mais tranquila, com muito mais calma, né? Inspirando o bem, socorrendo os outros, enquanto que a gente fica impossibilitado de socorrer, de fazer outras tarefas, porque a gente não está em condição moral e espiritual de fazer. Então, aí, quando a gente desperta essa consciência no plano espiritual, então a gente pede aos benfeitores que nos dê a oportunidade de crescimento mediante para poder nos redimir daquelas ações que a gente cometeu ou que a gente possa reparar erros cometidos e as falhas que a gente deixou e as pendências que a gente deixou para trás, né? Na nossa rebeldia, a gente não cumpriu o que a gente se propôs a fazer. É como dentro de uma empresa que a gente se propõe a desempenhar, ser um bom empregado, ser um bom trabalhador, e depois que a gente consegue estar ali, a gente simplesmente esquece que se comprometeu a fazer aquilo. E aí a gente passa a ser aquele empregado relapso, negligente. Então, da mesma forma que a gente negligencia
com a questão relacionada ao trabalho, à empresa a qual a gente quer se vincular para ter um salário, uma remuneração, a gente também negligencia demais dentro da nossa encarnação. A gente se compromete enquanto está desencarnado, quer reparar todos os erros, né? Quer fazer todas as provas e expiações, né? de encarnações passadas, e quando a gente tem a oportunidade de corrigir, né? De reparar tudo isso, a gente simplesmente não consegue fazer nem 1% daquilo que a gente se propôs a fazer. Então, a gente, quando está nesse planejamento, com essa vontade, a gente reconhece que tem deficiências e que a gente compreende, né, que para poder corrigir isso é indispensável que a gente possa participar de um programa de oportunidade para acelerar esse crescimento, essa evolução. Então, a gente percebendo isso, a gente considera que é urgente essa oportunidade de progredir e que a gente acredita que vai fazer com equilíbrio, sem novos comprometimentos morais. Com certeza, quando a gente está do outro lado, eu não sei qual é a sensação que a gente tem lá, mas a gente fica com muita vontade de fazer. A gente quer muito fazer, quer ser melhor, quer se corrigir, da mesma forma que a gente age aqui. Olha, eu quero ser na relação familiar, eu quero ser fiel, eu quero ser o melhor companheiro, a melhor companheira. Só que a gente tem umas inclinações meio conflituosas e nem sempre a gente consegue honrar aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, eu prometo não errar mais. Eu prometo não repetir isso. Pede perdão, se compromete, mas continua repetindo os mesmos erros. Então, com a encarnação, acontece a mesma coisa. A gente se compromete que, tendo uma oportunidade de voltar para o mundo físico, a gente vai fazer diferente, a gente vai agir de forma diferente, mas basta ter a oportunidade e a gente simplesmente, pelo véu do esquecimento, ficou lá e a gente não faz nenhum esforço para se melhorar, para se corrigir e se analisar. Porque a gente que tem um conhecimento, né, não podemos cobrar isso das pessoas que não têm o conhecimento da reencarnação, porque aí seria exigir demais. Mas nós que temos o conhecimento da reencarnação, sabemos como é todo esse processo, precisamos estar analisando permanentemente os nossos comportamentos, as nossas atitudes e fazer um balanço no final do dia, como orientava Santo Agostinho, e depois o Kardec reforça isso nos Caracteres do Homem de Bem. Nós estamos realmente fazendo tudo o que é possível? Nós estamos cuidando com atenção da nossa encarnação? Estamos nos preocupando em avaliar os nossos compromissos, as situações que se apresentam para nós devem nos chamar a atenção de que são situações que a gente se comprometeu. Então, tudo o que vem para nós, todos os problemas, todas as dificuldades, estão aí para que a gente possa resolver. Então, chegou o problema, vamos buscar a solução. E como é que a gente vai resolver isso? Como é que a gente vai solucionar isso aí? O problema chegou, então a gente tem que ver. É um problema complexo. Então, como é que a gente vai fazer para resolver? Então, o problema é grande, então vamos dividir em parte e vamos resolvendo. Será que a gente está parando para analisar essas situações, esses problemas, esses conflitos? Ou a gente simplesmente está empurrando para debaixo do tapete, colocando atrás da porta e adiando
a solução desses problemas. E por mais que a nossa realidade, depois de encarnado, por mais que a nossa realidade nos surpreenda, enquanto a gente estava passando pela preparação para a encarnação, a gente tinha consciência de como seria essa realidade. Mesmo assim, durante a preparação, nós suplicamos para que vivêssemos essas aflições, uma vez ou outra, que a gente tivesse enfermidades periodicamente e que dos testemunhos morais, né, frequentes, de modo que a consciência não se esquecesse da fragilidade da vida física, nem da qualidade evolutiva do homem, que ocorre quase sempre através da dor. Então, tudo que a gente enfrenta, a gente tinha consciência no período preparatório reencarnatório. Mesmo assim, a gente diz, não, eu estou preparado, eu estou com munição suficiente, eu estou com couro grosso, pode mandar problema que eu estou aqui, que eu vou resolver, não vou fugir. Então, foi assim, a gente, na tentativa de conseguir mais uma oportunidade, nós nos apresentamos dizendo que não, pode mandar chumbo grosso que eu aguento, eu tenho um colete à prova de bala, pode mandar que vem. Quando chega o problema, aí a gente quer escapar, a gente quer fugir. E a gente, nessa ansiedade, né, de querer corrigir todos os nossos erros passados, né, todas as nossas falhas, as nossas negligências, né, a gente quer corrigir tudo. Os nossos mentores, sabendo que a gente não vai dar conta, porque já teve outras oportunidades e falhamos, os nossos mentores têm o cuidado, né, de Nossa, mãe. Então, nossos mentores espirituais nos chamam atenção no momento que a gente está todo, tipo adolescente, né? Naquele afã de não, eu vou conseguir, eu vou pegar todas as ondas, eles nos chamam para refletir. Provavelmente, você não vai ter a resistência para os embates rudes da jornada carnal. Então, eles têm esse cuidado, porque sabem que não é tarefa fácil. Mesmo assim, a gente acredita, não, eu vou conseguir, porque eu vou ter. A minha reencarnação será feliz, porque eu vou fazer tudo o que eu estou me propondo e sei que essa felicidade me aguarda. Então, nós afirmamos para eles que não tem problema, nós estamos preparados, nós vamos suportar a cruz com um sorriso e a gente vai, se aparecer calúnia, a gente vai lidar facilmente, porque a gente vai perdoar a calúnia, a gente vai, o antagonismo a gente vai enfrentar, vai ter fé suficiente para enfrentar. E se a gente sofrer o abandono, a gente vai enfrentar com coragem. Então, tipo assim, vai ser sopinha no mel, mamão com açúcar, isso aí vai ser moleza, eu vou tirar de letra. Então, essa é a nossa ideia, enquanto a gente está passando pelo processo de preparação reencarnatória. Mas, da mesma forma que a gente não presta atenção lá no nosso, deve ser um cursinho preparatório, não presta atenção nos nossos mentores espirituais, sobre, olha, você está querendo essa tarefa toda, mas isso aí, na prática, é pauleira. É isso mesmo que você está querendo? Eu acredito que os nossos mentores façam isso. É isso mesmo que você está querendo? Tem certeza que você está querendo fazer isso? Que você vai conseguir, que você vai dar conta? E aí, como nós estamos querendo muito esse avanço, então a gente chega e diz que não, pode mandar que eu estou preparado. Eu vou chegar lá, vou dar conta do recado, não vou esquecer, não. Eu sei que é difícil, mas eu estou pronto,
Eu quero enfrentar essas dificuldades, porque o que eu quero é crescer, eu quero progredir, eu quero me destacar, eu quero viralizar, eu quero ter fama, né? Quero ser reconhecido no plano lá dos que buscam a evolução espiritual. E aí a gente vem, esquece tudo, né? Leva muito tempo para que a gente comece a dar os primeiros passos. Quando chegam, quando as responsabilidades começam a chegar, a gente começa a reclamar, começa a dizer que não aguenta, que a nossa cruz é mais pesada do que a de todo mundo, que nós estamos abandonados, que Deus não existe, que Deus nos abandonou. Então a gente entra no mundo das lamentações, das reclamações, sem sequer fazer um balanço do que realmente está acontecendo, qual é a importância de tudo o que a gente vivencia para o nosso crescimento moral e espiritual. A nossa imperfeição, a nossa vaidade, a nossa prepotência é tão grande que a gente simplesmente se acha injustiçado e quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Mas refletir sobre tudo o que acontece à nossa volta, a gente não tem muita paciência e não tem nenhuma disposição para fazer isso. Por isso, a humanidade sofre tanto, por falta dessa reflexão, por falta dessa análise do que está acontecendo. Nem sempre o que acontece de ruim na nossa vida é para ser encarado como algo ruim. Mas nós não queremos o lado ruim, nós queremos o lado bom das coisas. Nós queremos o lado bom das pessoas. Mas as pessoas têm um lado ruim que também se manifesta. Nós também temos o nosso lado ruim que se manifesta, e as outras pessoas provavelmente não estejam dispostas a aceitar o nosso lado ruim. Então, é uma via de mão dupla. Isso só começa a mudar quando nós adquirimos a consciência que temos a responsabilidade de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nos acontece. Então, tudo tem uma razão de ser e a gente precisa tirar de tudo isso a melhor lição, a melhor oportunidade, porque tudo é crescimento. Então, tem um dito popular que diz que a gente vai para frente quando tropeça. Então, ninguém nunca vai para trás quando tropeça, vai sempre para frente. Então, no momento em que a gente tropeça, no momento em que a gente tem a dificuldade, é que a gente se sente motivado para buscar a solução do problema. Seja a solução inicialmente através de nós, o que é que eu posso fazer para mudar isso? O que é que está ao meu alcance para mudar? Como fazer? Quando? Como? Com quem? Em que momento? Então, se a gente começa a ter esse tipo de preocupação, os problemas vão continuar acontecendo. As dificuldades vão continuar acontecendo, mas a gente vai ter um outro olhar, a gente vai ter uma outra percepção do que está acontecendo e a gente vai começar a aprender, buscar alternativas, analisar o que está acontecendo, o que é que está por trás do que aconteceu, porque como não existe nenhum efeito sem causa, então vamos saber qual foi a causa daquilo. No que eu contribuí para que tivesse acontecido dessa forma? Então, eu tenho como reverter isso ou eu posso mudar a partir de agora? Como dizia Chico Xavier, não é possível voltar atrás e corrigir o caminho, mas é possível a gente fazer diferente daqui para frente. O que já passou, passou. A gente não tem como corrigir o passado. A gente tem como alterar o presente para que o futuro seja melhor. Então, e isso depende só de nós. Então, o segredo é que nós estejamos atentos a tudo o que nos acontece, a tudo o que nós fazemos, porque tudo tem consequências.
tudo que a gente faz, tudo que a gente fala tem consequências, sejam boas ou ruins. Se eu faço coisas boas, as consequências serão boas. Se eu falo coisas boas, as consequências serão boas. Mas se eu faço ou falo coisas ruins, coisas más, então as consequências também são más. Só isso que a gente precisa estar atento para as nossas escolhas. Porque quando a gente reencarna, a gente vem com um propósito, a gente traz todo um relatório, né, toda uma programação a ser cumprida, e essa programação é estabelecida por nós, que, como a gente viu aí, os nossos mentores nos chamam a atenção sobre a gente não ter condição de assumir tudo aquilo, para executar tudo aquilo, e a gente diz que não, que a gente vai conseguir. Então, já que a gente disse que vai conseguir, a questão do livre-arbítrio, então vamos lá. Só que aí, quando a gente tem que colocar o nosso livre-arbítrio em prática, aí a gente termina quebrando a cara, termina se revoltando com as nossas próprias escolhas. E quando nós estamos, né, no corpo físico, experimentando as sensações de estar encarnados, né, nesse treino, né, no exercício do uso do livre-arbítrio, são muitas nuvens carregadas e tempestades frequentes e ameaçadoras que nos cercam. E essas nuvens começam a escurecer o céu da nossa confiança, de alegria plena, de felicidade plena. Então, a gente acreditava que ia poder viver, encarnar e ter uma vida muito mais tranquila e feliz pelos propósitos que a gente estava assumindo para ter essa oportunidade. Aí, quando essas nuvens carregadas, né, as tempestades de problemas, de insegurança, que nos cercam em todos os setores da vida, aí a gente começa a perceber que não é tão fácil como a gente imaginou, que essa tranquilidade, essa felicidade toda não está tão disponível e ao nosso alcance como a gente gostaria. Porque, assim, nós somos julgados o tempo todo. Então, por mais que nós tenhamos boa vontade, por mais que nós façamos a nossa tarefa de forma comprometida, séria, e quanto mais a gente se envolve para desenvolver a melhor forma de tarefa, sempre vai ter alguém cruel para estar nos julgando, para estar nos perseguindo, para estar tentando nos atropelar, puxar o nosso tapete. Então, a gente vai conviver com pessoas intolerantes e cruéis, dissimuladas, falsas, hipócritas, mentirosas. Então, a gente sempre corre o risco de estar vivendo nesses ambientes, com esse tipo de pessoas que tem, onde a inveja impera, né, a maledicência. E nós precisamos verdadeiramente ter o couro grosso, né? Ter a capacidade, a resiliência para poder saber lidar com aquilo, desenvolver as nossas tarefas, ter a consciência de que estamos fazendo da forma correta o que nos propomos a fazer, mas não podemos ter a ilusão de que a gente vai viver no mar de rosas. Infelizmente, não é assim que acontece na maioria das vezes. E como a gente não pode alterar o comportamento das outras pessoas em relação a nós, precisamos nos fortalecer na fé, na confiança, e estarmos sempre em sintonia com os amigos espirituais, com os espíritos superiores, para que eles nos inspirem a trabalhar cada vez mais essa paciência, essa resiliência, essa capacidade de perdoar e de superar essas dificuldades, sem que a gente sucumba ao ponto de desistir de tudo, de cair, de entrar numa roda
de angústia e depressão. Então, é um exercício permanente. Aí, quando a gente tem essa consciência, aí a gente tem a certeza de que a gente não está num parque, que a gente não veio aqui para tirar umas férias no resort. E, mesmo assim, a gente aproveita todos os momentos para que a gente tenha um aprendizado, que a gente consiga extrair o melhor disso e ter a consciência plena de que eu fiz o meu melhor. Apesar de tudo, eu fiz o meu melhor e não contribuí para desajustar o meio onde eu vivo. Me fortaleci e não desequilibrei o meio onde eu vivo. Esse é um avanço muito grande na nossa escala evolutiva. Quando a gente desenvolve o nosso trabalho de forma comprometida, sério, bem feito, a gente vai despertar ciúme, a gente vai ser vítima de calúnias, e as pessoas vão nos açoitar, né? As pessoas são na falsidade, nas intrigas, a gente vai ser açoitados, inclusive dentro do ambiente e com pessoas que na nossa frente parece ser amigo, mas por trás, né, a falsidade impera. Então vem a inveja que segue os nossos passos de pessoas mesquinhas que tentam nos derrubar. Então, a gente precisa estar preparados para essas situações e quando a gente descobre, é um baque, a gente não vai dizer que quando a gente é vítima desse tipo de armadilha que a gente não sofre, sofremos sim, porque se a gente tem a consciência tranquila que a gente fez o nosso melhor e que o que a gente estava fazendo não tinha o objetivo de desestabilizar o ambiente nem as pessoas, então nos machuca saber que aquilo que a gente está desempenhando com tanta dedicação está causando inveja e despertando a mesquinhez das pessoas de forma covarde. Então, a maledicência, né? As pessoas vão atacando, vão falando, e hoje, em tempos de mídias sociais, a gente ainda enfrenta essas intrigas, essas competições, essa maledicência no ambiente em que se está, e muitas vezes ele avança para as redes sociais. Então, infelizmente, nós precisamos estar muito fortes, né? Ter uma fé firme e a consciência tranquila da nossa responsabilidade e das nossas ações. Então, a gente precisa sempre estar se buscando fortaleza, né? Nos amparando na fé e aprendendo a lidar com essas situações que se instalam em diversos ambientes onde nós vivemos. E a gente não precisa virar aquilo que os outros são. A gente precisa, assim como a luz passa pelo pântano e não se contamina, nós precisamos aprender com a luz. Não importa o ambiente, se é fétido, se é sujo, a gente vai passar e vai continuar limpo. E a gente deve se manter firme, com fé, sem reclamar. O reclamar no sentido de sofrer, de se deprimir, de desistir, querer desistir de tudo. Já que eu estou passando por tudo isso, eu vou desistir. Não. A gente segue em frente e buscando força para permanecer firme no nosso propósito de verdade, do bem e da nossa responsabilidade, que é nós com a nossa consciência. E aprender que dentro desse ambiente todo, né, de hostilidade, de perseguição, buscando sempre a resiliência e conseguindo superar tudo isso, sem que a gente se entregue à angústia, ao desespero, à revolta. Então, sempre que a gente conseguir passar por essas dificuldades, né, e continuar firme, cabeça erguida,
na direção do crescimento moral e espiritual, a gente deve agradecer a Deus a oportunidade de ser exemplo para que os outros comecem a perceber o quanto é possível ser íntegro, manter-se íntegro mesmo num ambiente hostil. Então, conseguir superar tudo isso é motivo para que a gente agradeça a Deus. E aí, para todos, a gente que está fazendo tudo certo, ter a nossa consciência tranquila de que fizemos o nosso melhor, que assumimos a nossa responsabilidade, cuidamos e entregamos aquilo que a gente se propôs a fazer, bem como para aqueles que, ao invés de fazer a sua parte, decidiram perseguir, atormentar a vida dos outros, atrapalhar os ambientes onde se encontram. Então, todos estes, o momento final de prestar conta chega, mas é prestar conta com a sua consciência. Então, quando a gente retornar ao plano espiritual, a gente vai ver novamente o filme da nossa experiência e a gente vai poder ter a tranquilidade de ter ter cumprido bem, desempenhado bem o nosso papel e a responsabilidade anteriormente assumida. Então, isso aí é o amadurecimento do espírito, é o crescimento através do trabalho bem desempenhado. Então, nós, quando preparados, né, para a reencarnação, nós contamos sempre com a contribuição de fidelidade dos espíritos amigos, e eles se oferecem para nos ajudar, e como uma espécie de genitores abnegados, irmãos gentis ou companheiros de lutas devotados. Então, eles se propõem a nos ajudar nessas tarefas, né? E eles nos acompanham. Se dermos a oportunidade de ouvi-los, de perceber as inspirações, a gente só tem a ganhar. Porque quando a gente retorna, tanto para nós como para eles, deve ser motivo de festa, né? De celebrar, de comemorar que a gente conseguiu ter a vitória, e eles conseguem também, né? É o trabalho de equipe, né? Eu considero como um trabalho de equipe entre nós e aqueles que se dispõem a nos acompanhar na nossa encarnação. E se nós recebemos um corpo carnal com desejo de promessas, querendo triunfo, então, quando chega o momento da nossa avaliação, a gente precisa apresentar o resultado, apresentar o relatório da nossa reencarnação para fazer o balanço. Então, já podemos avançar quando eu apresento o meu relatório. Então, eu consegui cumprir bem o meu papel, eu posso avançar, eu posso crescer, eu posso assumir novas tarefas menos sofridas. Então, essas tarefas mais ou menos difíceis vai depender do nosso desempenho, do nosso esforço que a gente faz quando encarnados. Então, aí é que vai determinar quais são os próximos passos que o nosso espírito vai enfrentar. Então, nós precisamos treinar, né, esse despertamento que é nos chamado o tempo inteiro, para desenvolver valores superiores diante da nossa consciência e sempre imaginando que tudo isso, com toda a vigilância, a gente vai ter, estar sempre próximo do amor divino. Então, precisamos que a gente não vamos nos queixar de relações ingratas.
A ingratidão fica com o ingrato. Ele que vai prestar conta da consciência dele. Então, nós não podemos nos sofrer com a ingratidão dos outros. Machucou, mas a gente dá um passo à frente, reflete e vai adiante. Então, o ingrato sabe que é ingrato. Então, se ele é ingrato, é ele com a consciência dele, não sou eu que vou sofrer. Se alguém está amargurado, automaticamente ele está se punindo. Então, eu não preciso me punir pela amargura do outro. E não quero estar amargurada, porque se eu estou amargurada, eu estou me autopunindo. Então, se eu estou buscando ser infeliz, eu vou viver permanentemente em aflição. Então, cada um dá conta de si, daquilo que faz, daquilo que diz. Então, eu quero seguir adiante. Eu não quero me prender a qualquer sentimento que me faça menor, que me faça diminuir, que me faça sofrer, que me impeça de crescer e de evoluir. Então, se eu sei que mesmo Jesus, que é perfeito, sofreu, experimentou todos os dissabores, todas as maldades, a negação, a traição, por que eu não vou passar por isso? Eu tenho que me espelhar em Jesus, que passou por tudo isso, mas conseguiu, com fé, fazendo a vontade do Pai, sabendo qual era o papel dele, qual era a missão dele, permanecer firme e forte na sua fé. Então, Jesus tem que ser a nossa inspiração. Jesus tem que ser o nosso modelo guia sempre. Principalmente quando estamos em momentos de dificuldades, em momentos de angústia, a gente precisa, aí volta para Jesus, que passou tudo o que passou, mas se manteve firme. Porque assim a gente consegue crescer, evoluir moral e espiritualmente. Então, sendo assim, não vamos mais reclamar. Vamos simplesmente refletir e buscar o amparo nos nossos amigos espirituais, os nossos protetores, os nossos cuidadores, que estão conosco sempre. E a nossa maior inspiração, assim como dos nossos mentores, é Jesus Cristo.